E eu tava conversando com a minha mãe nesse final de semana e ela disse que viu uma reportagem que marcou muito ela, que existem muitas pessoas que estão juntos fisicamente, mas que as almas já se perderam num grau, as almas já estão numa distância que as pessoas podem ficar juntas uma vida inteira, mas elas não conseguem mais se dar a mão quanto espírito. A energia delas não consegue mais se encontrar. E isso é um sinal que a sua relação realmente já está perdida, infelizmente. E quais são as desculpas que a gente costuma dar pra gente mesmo para continuar em relação que a gente não tem mais tesão? Quais são as desculpas que a gente dá pra gente mesmo para continuar dentro de uma relação infeliz? Quais são as crenças que a gente tem em nós mesmas, no outro e naquele relacionamento, no contexto familiar, que faz com que eu fique com a pessoa mesmo estando infeliz, mesmo tendo ranço dela, mesmo tendo bode da companhia dela, mesmo a presença dela me irritando, mesmo a energia que existe entre a gente estando muito tensa? As desculpas muito comuns, meus amores: homem tá difícil, relacionamentos de muito tempo são assim mesmo, mas nós temos filhos, nós temos uma família, como é que eu posso abandonar tudo agora? Nossa, mas nós éramos tão apaixonados no início do nosso relacionamento. Meus amores, ciclos se iniciam e se fecham. E de vez em quando esses ciclos se fecham numa linha do tempo muito menor do que a gente gostaria. Mas existem algumas coisas na vida que a gente não consegue controlar. Então, consiga entender quando um ciclo se abre na sua vida e quando ele se fecha. Pode ser que vocês eram apaixonados no começo, vocês eram parecidos, vocês tinham conexão, mas teve um dado momento que você deixou de ter. E tá tudo bem, faz parte da vida. E a gente se dá essa desculpa, né? A gente fica apegada àquela lembrança, a gente fica apegado àquele primeiro ano de namoro, que foi uma delícia, e a gente passa 20, 30, 40 anos, muitas vezes, apegada a essa lembrança e completamente entojada da pessoa que aquela lembrança se transformou, que é quem tá do meu lado hoje. Então, quando a gente é muito apaixonado no começo, a gente cria um apego, a gente se identifica com aquela história e tem dificuldade de largar, porque o fim é difícil. Eu concordo com quem tem dificuldade de abrir mão de um relacionamento. Existe o condicionamento, que a gente só pode ser feliz dentro de um relacionamento. Existe o apego, existe a identificação com aquela história, existe o medo do novo, o medo de enfrentar uma realidade nova sem aquela pessoa que estava do meu lado há um tempão. Existe o medo de ficar sozinha, existe o medo de fracassar naquele relacionamento, de ter investido muitas vezes toda a sua energia de vida e a sua expectativa naquela relação e você conseguir enxergar que ela acabou. Nós temos esse apego e muitas vezes esse apego prende a gente em histórias sem sentido por uma vida inteira. Nós nos identificamos com aquela relação, com aquela família que a gente criou, se nós temos filhos, e a gente sacrifica a nossa felicidade vivendo uma vida completamente sem tesão, somente para cumprir padrões, somente por medo de ficar sozinha, somente por medo de enfrentar o novo, somente por acreditar que não existe felicidade na solitude ou que não existe felicidade em outros relacionamentos. Nós temos essa crença, nós mulheres temos essa crença do tipo: nossa, eu não vou largar do meu, que ele é bem meia boca, mas pelo menos ele tá aqui do meu lado, porque homem tá difícil. Meus amores, isso é uma crença. E todas as nossas crenças, elas servem como um filtro. Nós focamos a nossa atenção naquilo que a gente acredita. Então, se eu acredito que homem tá difícil, eu vou ficar buscando situações na minha vida, ficar buscando situações à minha volta que comprovem que homem tá difícil. Então não acreditem nisso, sabe por quê? Porque eu sou uma mulher solteira, muito feliz e muito bem resolvida e digo que homem não tá tão difícil assim. Essa é uma crença que você tá alimentando porque você está com medo de sair desse relacionamento mesmo tendo perdido o tesão na pessoa que tá do seu lado. Então, homens não precisam ser difíceis. Relacionamentos não precisam ser difíceis. Não fique acreditando nisso e se dando essa justificativa para buscar se contentar
lutar com a infelicidade. Ah, mas a gente precisa de relacionamento para se sentir completa? Não precisa. Nós precisamos de relacionamento para a gente transbordar, a gente precisa de companhia para fazer viagens incríveis, para a gente se divertir, mas não é uma necessidade física, não é uma necessidade orgânica. Você não vai morrer se você terminar o seu relacionamento e passar alguns anos sozinha. Eu tô sozinha há 3 anos e tô muitíssimo bem, obrigada. Então você não tem necessidade de um relacionamento. Você pode querer ter uma relação, você pode desejar ter uma relação, mas você não precisa de um relacionamento para viver. Você não precisa de um relacionamento para ser feliz. Se você está buscando a sua felicidade em um relacionamento, você está buscando no lugar errado. A sua felicidade está dentro de você. E você só vai conseguir ser feliz dentro de um relacionamento se você transbordar a felicidade que já existe dentro de você. Se você é vazia de felicidade, quando você viver um relacionamento, você vai transferir esse seu vazio para o relacionamento. E como é que o vazio do relacionamento aparece? Com carência, com insegurança, com ciúme, com falta de sentido, com falta de propósito. E muitas vezes, quando tudo isso evolui, a gente perde tesão nessa relação. Então, não fique condicionada a relacionamento. Se relacionar é bom. É bom, eu gosto, eu quero e eu vou. Já me relacionei muito e vou me relacionar ainda muito nessa vida, porque eu sou muito nova. Mas não quero que vocês enxerguem isso como uma necessidade, como do tipo, meu Deus, se eu terminar com essa pessoa, com essa relação sem sentido, eu tenho muito medo de ficar só. Não tem problema nenhum em ficar só. Tira essa crença da sua cabeça, porque ficar sozinha é maravilhoso. Se você não suporta a sua própria companhia, como é que você quer que alguém suporte? Aprenda, meu amor, a se relacionar com você antes de se relacionar com outras pessoas. Tira essa crença de que você precisa pular de um relacionamento para o outro porque você não precisa. Essa crença é o que justamente está fazendo você viver relacionamentos infelizes. Existem homens para lascar nessa vida. Então não fica pensando, nossa, eu não vou terminar com esse aqui porque não tem outro. Tem 3,5 bilhões de homens no planeta. Você tá com um que você não tá feliz. Então fique muito tranquila, pode largar, cuida de você, cuida da sua vida, cuida do seu coração, porque na hora certa, quando você estiver preparada, quando você estiver pronta, vai aparecer 1, 2, 3, 10, 20 homens incríveis querendo estar do seu lado. E quando a gente se ama e quando a gente se cuida, a gente fica atraente, a gente fica interessante, a gente fica magnética e chove na nossa horta. Então tira essa crença da sua cabeça. Qual que é outra crença que a gente costuma dar pra gente mesma? Ah, mas a gente tem uma família. Meus amores, se a relação perdeu o sentido, não fica usando a sua família, os seus filhos como muleta. Não fique responsabilizando essa configuração familiar ou os filhos que você teve para justificar a sua infelicidade. Ah, eu vou ficar do lado dele, eu não tenho mais tesão nessa relação, eu não tenho mais tesão naquela pessoa, mas eu tô colocando a responsabilidade de eu estar sacrificando a minha felicidade nas costas dos meus filhos, como se eles tivessem culpa, como se eles em algum momento tivessem exigido eu sacrificar a minha vida e a minha felicidade em nome deles. Então não se dê essa desculpa, não faça isso com seus filhos. Eles não têm culpa nenhuma, e se vocês forem pais amorosos e equilibrados, mas não estiverem felizes juntos, os seus filhos vão entender e serão muito mais felizes com o papai e a mamãe felizes, mesmo separados, do que eles juntos numa relação completamente infeliz, disfuncional e sem nenhum pingo de tesão um pelo outro. Então não deem essa desculpa. Ah, mas a gente tá junto há tanto tempo. E aí? Você tá junto há 10 anos, 20 anos, 30 anos e essa pessoa não te faz feliz. Qual que é o sentido de você ficar com ela mais um dia? Eu fui advogada durante 8 anos. 8 anos. E acreditem, eu fui tempo demais. Porque eu fui infeliz todos os dias, porque eu não gostava de fazer aquilo. Chegou uma hora que eu pensei, ok, eu faço isso há 8 anos. Mas eu não suporto fazer isso nem mais um ano sequer. Então, se você ficou 20, 30, 40 anos do lado da pessoa e hoje você tá infeliz, meu amor, não fica mais um ano.
infeliz do lado dessa pessoa. E o que eu percebo e que me deixa às vezes muito frustrada é que tem muita gente, porque eu trabalho com desenvolvimento humano e trabalho com mulheres e relacionamentos há 3 anos. E na mesma proporção que eu vejo mulheres incríveis, desesperadas por relacionamento, eu vejo mulheres incríveis que estão dentro de relacionamentos e querem fazer muitas vezes um programa de coaching, um programa de desenvolvimento para se contentar com a infelicidade ao invés de buscar a felicidade. Muitas vezes eu pago para um profissional, eu quero que ele introjete na minha cabeça que eu sou feliz do lado de uma pessoa que eu não sou. Eu quero que aquele profissional me convença, faça uma lavagem cerebral na minha cabeça, que me faça me contentar com um casamento infeliz, com um relacionamento infeliz. Porque eu tô com medo, porque eu não quero botar um ponto final. Eu prefiro me esforçar para me contentar com a infelicidade do que me esforçar para construir um relacionamento feliz. Porque muitas vezes, para que isso aconteça, eu tenho que sacrificar o relacionamento que eu tô vivendo. Isso dá muito medo. O novo assusta muito. Qualquer mudança, por menorzinha que seja, faz com que todos os nossos sistemas fiquem em alerta. Então, por mais que uma relação esteja infeliz, por mais que eu tenha perdido completamente o tesão naquela pessoa e naquele relacionamento, eu certamente terei dificuldade de aceitar e, se for necessário, eu terei muita dificuldade de sair.